Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você que gosta aí do meu trabalho aqui no YouTube, que você já deixa aí o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo aqui. E compartilhe aí para que mais e mais pessoas possam aprender sobre a palavra de Deus. Ficando alguma dúvida, peço para que vocês escrevam aí para o meu e-mail, que está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia aí com você. Se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também. Também peço para que você veja aí na playlist, tenho aproximadamente uns 30 livros aí, lido na íntegra, para o seu crescimento espiritual. Assista aí e aproveita tudo gratuitamente, tá bem? Hoje a gente vai ler e estudar o capítulo 8 desse livro que está falando sobre aplicação dos níveis. Os níveis na igreja de hoje. A gente viu no vídeo passado, né, que Jesus, né, tinha aproximadamente uns 6 níveis de relacionamento, né, com os seus discípulos, né? Tinha um mais próximo, que era o João, depois os 3, que era o nível 1, depois os 3 mais próximos, que era João, Pedro e Tiago, que era o nível 2, e assim por diante, né? A gente vai vendo aí depois os 12, que era o nível 3, e assim por diante, né? Os demais discípulos, cada um ele tinha um nível de relacionamento. E a gente vai ver aqui agora a aplicação dos níveis. Os níveis na igreja de hoje. Diz assim, ó: caso os discípulos devam ser como Jesus, eles precisam então imitar os seus níveis de relacionamento. Alguns cristãos sentem-se culpados por terem mais intimidades com alguns irmãos e irmãs no Senhor. Eles sentem-se culpados por estarem mais próximos de alguns cristãos que de outros. Discípulos de hoje devem aprender que estão imitando pelo menos fatores que limitavam Jesus: tempo e espaço. Ninguém pode ter uma relação espiritual íntima com todo mundo. Os níveis íntimos de relacionamento ficam limitados a apenas alguns. Esta foi uma limitação no ministério de Jesus e o será para todo o ser humano. Como resultado, os discípulos devem imitar hoje o exemplo de Jesus em seus relacionamentos. Os dois fatores a serem aplicados são: 1. Os discípulos devem manter relações nos 6 níveis. E 2. Todos os níveis devem apresentar relacionamentos positivos. Os discípulos têm o dever de examinar suas vidas a fim de verificar se existe de fato relacionamentos nos 6 níveis. É fácil mantê-los em alguns níveis, mas não em todos. Para ser como Jesus, o discípulo deve procurar incluir em sua vida todos os níveis de relacionamento. Como isso se aplica a um cristão que estivesse interessado em fazer e multiplicar discípulos? No nível 1, ele precisaria ter um irmão mais íntimo com quem pudesse se abrir. Os dois seriam grandes amigos e haveria entre eles grande profundidade em sua intimidade espiritual. Eles orariam juntos e trocariam ideias a respeito de suas intenções, aliás, de suas interpretações da palavra de Deus. Para que possa existir um relacionamento assim aproximado, seria necessário completa vulnerabilidade ou abertura de ambas as partes, a fim de que pudessem compartilhar mutuamente suas vidas. Nenhum irmão proporcionaria maior encorajamento do que esse, e ele aceitaria suas repreensões por estar convencido da autoridade do seu amor. Esses dois passariam muito tempo juntos em diferentes situações.
Eles teriam pensamentos semelhantes entre si e também sua mente seria como a de Jesus. No nível 2, ele teria alguns irmãos mais íntimos, apenas 3 ou 4. Esses irmãos poderiam ser chamados de um grupo de discípulos. Eles teriam um relacionamento muito aproximado, semelhante ao nível 1, mas a perspectiva do grupo seria mais ampla por causa das diferenças e pontos de vista de um número maior de pessoas. Este grupo também passaria bastante tempo junto em todos os tipos de situações. Eles todos cresceriam juntos de maneira similar aos do nível 1. No nível 3 haveria um grupo maior, todavia ainda restrito. O nível 3 de Jesus continha 12 pessoas. O número próximo de Jesus, aliás, um número próximo de 12 seria então de bom tamanho. Este seria provavelmente um grupo que se reunisse regularmente para estudo bíblico e oração. Eles poderiam trabalhar juntos num estudo bíblico evangelístico, em grupo. Num estudo desse tipo, não só estariam aprendendo juntos, mas também trabalhando juntos para levar pessoas a Cristo, cujo fator é importante nos 3 primeiros níveis. O nível 4 seria um grupo ainda mais amplo, talvez uma classe da escola dominical que se reunia regularmente para estudos bíblicos e tenha outras atividades realizadas periodicamente pelos membros. Este nível 4 pressupõe que a classe da escola dominical tenha mais participantes do que o grupo pequeno de nível 3. O nível 5 consistiria, neste exemplo, na sua congregação local e o nível 6 poderia ser a sua cidade ou seu bairro, ou mesmo o lugar em que trabalha ou sua escola, no caso de ser estudante. Os níveis de relacionamentos podem variar segundo o tamanho da congregação em foco. O exemplo anterior poderia indicar possíveis níveis de relacionamento para a Igreja de Cristo Northwest, em Seattle, Washington. Essa congregação tem discipulado muitos alunos da Universidade de Washington. Muitos destes possuem relacionamentos em todos os níveis. No nível 1, eles têm uma aliança de oração. No nível 2, um grupo de discipulado. No nível 3, um grupo de estudo bíblico evangelístico. No grupo 4, fazem parte de um ministério no campus que realiza devocionais e aulas bíblicas. No nível 5, são membros da Igreja de Cristo Northwest. E no nível 6, possuem a sua comunidade na Universidade de Washington. O ponto principal deste conceito é que, novamente, o discípulo desejoso de assemelhar-se a Jesus tentará manter relações positivas nos 6 níveis. Compreender bem esta ideia ajudará a eliminar a frustração de muitos ao perceberem que não podem conhecer e ministrar a todos. O segredo é então assegurar-se de manter alguns bons relacionamentos íntimos e depois, em lugar de sentir-se culpado pelos mais distantes, fazer o possível para aproximar-se deles, conforme o tempo permita. Se o discípulo que mantém relacionamentos nos 6 níveis só consegue passar 5 minutos com um irmão no nível 5, não deve desanimar por isso, mas tentar extrair o máximo desses minutos, estabelecendo assim um bom nível 5. Só haverá problema se os momentos em questão não forem bem empregados ou se algum desses irmãos
não tivesse qualquer relacionamento em níveis inferiores. Subtítulo: Exercício do discipulado nos diversos níveis. Desde que o foco dessa pesquisa é o discipulado, torna-se importante compreender como os níveis de relacionamento estão ligados à multiplicação de discípulos. Foi declarado que o discípulo imita Jesus e que ele tem bons relacionamentos nos 6 níveis. Assim sendo, o discípulo precisa ter também associações positivas nos mesmos 6 níveis. O discipulado, porém, como foi estudado aqui, só tem, na verdade, lugar nos níveis 1, 2 e 3. A razão para o discipulado só ter lugar nos 3 primeiros níveis foi estabelecida nos primeiros capítulos, pelo fato de discipulado eficaz só poder efetuar-se com poucas pessoas. Desde que os níveis 4 a 6 envolvem relacionamentos com grupos maiores de pessoas, o verdadeiro discipulado não pode, então, desenvolver-se. Quando esta observação é estudada no contexto das igrejas de hoje, surge um enorme problema. Se o discipulado tem lugar nos níveis 1, 2 e 3 e a igreja deve fazer discípulos, é necessário então que se dê bastante ênfase ao estabelecimento de bons níveis de relacionamento nos 3 estágios. Mas o problema é que a maioria das igrejas se concentra predominantemente no 5º nível e depois no 4º. O foco principal da maioria das igrejas acha-se em seu 5º nível, que é a reunião congregacional. Quase toda a liderança gasta a maior parte de seu tempo preparando-se para a Assembleia do domingo. Este 5º nível, no geral, tem prioridade sobre todos os demais. De fato, ele é frequentemente feito com exclusão dos outros níveis de relacionamento. Como resultado, quando não é dada ênfase aos 3 primeiros níveis, não ocorre o discipulado. O segundo foco das igrejas seria provavelmente o programa educacional ou escola dominical. Embora isto seja de grande importância, continua no nível 4 e o discipulado não ocorre até o nível 3. Algumas igrejas centram todo o seu ministério somente ao redor da assembleia de adoração e escola dominical. Se a congregação julgar que o indivíduo que frequenta só a escola dominical e a assembleia de adoração vai tornar-se um discípulo que se multiplica, ela está completamente enganada, porque essa pessoa está ausente justamente nos níveis que fornecem o verdadeiro discipulado. Quando isso é melhor analisado, torna-se aparente porque alguns indivíduos ou congregações jamais alcançam a maturidade. Se o cristão tiver apenas um relacionamento do nível 4 ou 5, ele não vai crescer até o ponto de tornar-se um multiplicador. Todavia, quem participa regularmente da assembleia e da escola dominical é considerado por muitos como sendo um cristão maduro. Em diversas congregações, os membros faltam à escola bíblica e só comparece à assembleia da igreja. Neste caso, o membro possui apenas uma relação do nível 5, e isso não depende sequer deste relacionamento ser ou não positivo. Incidentalmente, é muito difícil manter níveis 5 de boa qualidade, se a pessoa não tiver quaisquer relacionamento mais íntimo, porque ela tende a sentir-se simplesmente como um estranho numa multidão. Com este mesmo raciocínio, é fácil ver que muitas congregações não são amadurecidas nem produzem discípulos. Quando não existem na igreja membros que mantenham bons relacionamentos em todos os níveis,
Isso significa que não há muitos membros que estejam se tornando discípulos. Se o discipulado, a esperança, se o discipulado, a esperança de um crescimento constante e maturidade da igreja é praticamente nula. Sem o discipulado, a esperança de um crescimento constante e maturidade da igreja é praticamente nula. Depois de observar o amadurecimento dos novos cristãos na Igreja de Cristo de Northwest, em Seattle, vários fatores importantes foram notados. Alguns dos novos cristãos nessa congregação alcançaram maturidade em Cristo com muita rapidez, enquanto outros pareciam estar lutando com princípios elementares. Foi também notado que os que amadureceram depressa foram aqueles que mantinham bons relacionamentos em muitos níveis. Muitos dos convertidos nessa congregação são estudantes de faculdades que passaram a frequentá-la através de estudos bíblicos evangelísticos, que é o nível 3. Depois de sua conversão, foram encorajados a ter um irmão ou irmã com quem estudar, orar e ser discipulado por ele, que é o nível 1. Esses cristãos novos também se tornaram parte dos estudos bíblicos e devocionais do Ministério do Campus, que é o nível 4. Eles se tornaram igualmente membros ativos da congregação de Northwest, nível 5. Alguns deles tornaram-se parte dos grupos de discipulação, nível 2. Foi observado que esses cristãos novos amadureceram rapidamente e também se reproduziram em outros. Quando esses novos cristãos são comparados com os convertidos por outros métodos, nota-se algo diferente. Houve alguns que se tornaram cristãos simplesmente sendo batizados depois de frequentarem a assembleia ou a escola dominical e a assembleia. Alguns desses cristãos novos jamais desenvolveram quaisquer outros níveis de relacionamento depois de seu batismo, além desses dois, o nível 4 e 5. A observação é que esses cristãos novos não amadureceram nem se produziram como os outros. A diferença está em que alguns foram discipulados e outros não. Um novo cristão que possua bons relacionamentos em todos os níveis irá alcançar uma maturidade em Cristo maior do que outros que já sejam cristãos há anos, mas cujos relacionamentos não passam dos níveis 4 e 5. Um cristão novo com relacionamentos positivos em todos os níveis poderia, dentro de um ano, obter um melhor conhecimento do cristianismo e uma fé mais forte do que um outro cristão há 30 anos que se mantivesse nos níveis 4 e 5. Isso nos ajuda a entender a razão do que já se sabe há muito tempo. A maturidade não depende do período de tempo em que a pessoa é cristã. Subtítulo: Níveis para os líderes. Esta informação referente aos níveis de relacionamento é muito importante para os líderes da igreja. Os líderes da igreja devem ser exemplos no desenvolvimento de bons relacionamentos em todas as áreas. Devido às pressões, é fácil focalizar apenas os níveis 4 e 5, por ser onde se acha a maioria das pessoas. Existe também pressão para focalizar esses dois níveis por tratar-se da expectativa da maioria e por serem imediatamente visíveis.
Alguns líderes de igreja não se estenderam aos níveis inferiores devido ao mito de que os ministros não devem estar intimamente com os membros. Todavia, se os dirigentes não derem exemplo no desenvolvimento de relações nos 3 primeiros níveis, o discipulado terá de surgir de outras formas da congregação. Alguns líderes não se sentem atraídos pelos 3 primeiros níveis por não se destacarem tanto e também por se preocuparem com as massas. Muitos dirigentes não têm paciência suficiente para trabalhar com alguns a fim de conseguir um crescimento maior. Mas a congregação ficará limitada em seu alvo se os líderes não tiverem bons relacionamentos nos níveis de 1 a 3. Isso ocorrerá porque seus líderes não estarão fazendo discípulos. O líder precisa compreender que não é possível ter relações nos 3 primeiros níveis com muitos. Isso pode causar frustrações, mas deve ser sempre lembrado que um ministério de discipulado começa pequeno e se multiplica. Em qualquer ocasião, o líder só pode ter poucas relações íntimas positivas. Todavia, o seu alvo para a congregação deve ser que todos tenham bons relacionamentos com pessoas em todos os níveis. Embora ele não tenha relacionamentos com muitos nos níveis inferiores, devem desejar que cada pessoa em sua congregação mantenha os níveis mais baixos de relacionamentos com alguém. O que torna as coisas difíceis é que isso não acontece da noite para o dia. Da mesma forma que o indivíduo não amadurece de uma hora para outra. Com a igreja se dá o mesmo. Uma análise do número de membros que mantém bons relacionamentos em todos os níveis dará ao líder um instrumento para medir a maturidade. Torna-se aparente, através desse estudo, que, desde que o discipulado não ocorre até que as pessoas se relacionem nos níveis inferiores, os líderes precisam não só desenvolver esses níveis em suas próprias vidas, como também encorajá-los na congregação. Subtítulo: Conflitos nos grupos. Uma objeção ao desenvolvimento de pequenos grupos e relacionamentos íntimos é que se formam rodinhas ou grupos exclusivos. Esta acusação não pode ser justificada a não ser que estejamos também preparados para afirmar que Jesus incentivou rodinhas com os seus 12. Pequenos grupos e relacionamentos íntimos, níveis 1, 2 e 3, podem ser rodinhas, mas não precisam sê-lo. As rodinhas só se formam quando existem relacionamentos negativos em algum nível. Lembre-se, o alvo não é só ter relacionamento em todos os níveis, mas que eles sejam também bons em todos eles. Uma rodinha resultaria quando alguém se concentra nos níveis inferiores sem ter bons relacionamentos nos superiores. Ela também resulta quando as pessoas nos níveis superiores se dedicam umas às outras de modo a negligenciar os participantes dos níveis 4, 5 e 6. Por se sentirem negligenciados em seu nível, eles ficam com inveja ou se ressente da exclusão do círculo íntimo e afirmam que foi formado um grupo exclusivista. É fato que alguém num nível exterior pode ficar invejoso por não participar de um nível inferior, embora tenha sido feita uma tentativa de manter um bom relacionamento com ele. Se isso ocorrer, todo o processo
do discipulado deve ser-lhe explanado, mostrando-lhe que cada pessoa só pode ensinar um número limitado de indivíduos, a fim de torná-los discípulos verdadeiros. Em último lugar, é preciso fazer uma seleção para o discipulado e alguns talvez reajam negativamente e não se não forem escolhidos. Todavia, se alguns não forem excluídos e outros escolhidos para manter relacionamento nos níveis inferiores, jamais ocorrerão aquelas associações que irão resultar na multiplicação de discípulos. O conceito de seleção será tratado no capítulo 12. O melhor que o discípulo pode fazer é ter bons relacionamentos em todos os níveis. Foi isso que Jesus fez, e não podemos fazer mais do que isso. Subtítulo: Cristianismo é associação. Os discípulos fazem parte do cristianismo e cristianismo é associação. Os cristãos não têm apenas um relacionamento vertical com Deus, tendo-se reconciliado com Ele, mas possui igualmente relacionamento horizontal um com os outros. É, portanto, essencial notar nesse ponto que o verdadeiro discipulado não pode ter lugar fora do corpo de Cristo, a Igreja. Fazer isso seria dizer que, para ser discípulo, basta ter uma relação vertical ou níveis inferiores de relacionamento. A Igreja é necessária e importante para o discípulo. De outro modo, Deus não a teria feito. O plano de Deus poderia ter sido que os discípulos tivessem simplesmente um relacionamento individual com Ele, mas não fez isso. Pelo contrário, ele quis que os discípulos não tivessem somente uma relação pessoal com ele, mas também um relacionamento corporativo com o corpo de Cristo. Muitas pessoas que aceitam Jesus não foram incorporadas ao corpo de Cristo. Na primeira igreja, quando alguém era batizado em Cristo, isso também significava que fazia parte do corpo. Veja 1 Coríntios 12, 13. E o Senhor o acrescentava à igreja, Atos 2, 47. A necessidade de haver uma igreja é tão essencial hoje quanto naqueles dias. Muitas pessoas podem ser alcançadas através de campanhas, organizações religiosas ou evangelistas itinerantes, mas se elas não fizerem parte da igreja, jamais serão discípulos. Os cristãos novos precisam de algo que perdure. Inúmeros indivíduos foram convertidos por um grupo num, entre aspas, campus ou cruzada evangelística, mas jamais compareceram a uma assembleia da igreja ou tiveram qualquer outro contato com o Senhor desde então. Se todas essas conversões tivessem sido autênticas e todas tivessem sido ensinadas, tornando-se discípulos, o mundo poderia ser ganho para Cristo no presente. Mas as organizações religiosas e os evangelistas vêm e vão. E depois de todos eles terem vindo e ido embora, a igreja continuará de pé. Assim sendo, caso os discípulos devam ser ensinados, eles devem associar-se à igreja. A marca do discípulo abre aspas, amarem-se uns aos outros, fecha aspas, já discutida, podem ser melhor vista pelo mundo ao contemplar a igreja. Se o discípulo não ama a igreja, ele não possui, então, um bom relacionamento em todos os níveis. Disse aqui Robert Coleman:
abre aspas, o problema de cuidar pessoalmente de cada cristão só é realmente resolvido quando se compreende claramente a natureza e missão da igreja. É interessante observar aqui que a emergência do princípio da igreja concentrado em Jesus, em que um crente era levado à comunhão com todos os outros, foi justamente a prática da mesma coisa que ele fazia com os 12, em dimensões mais amplas. Na verdade, a igreja era o meio de supervisionar todos os que o haviam seguido. Isso é, o grupo de crentes tornou-se o corpo de Cristo e, como tal, ministravam uns aos outros individualmente e coletivamente. Fecha aspas. 9 perguntas aqui para fixar aqui o que a gente aprendeu hoje. 1. Quais os 2 fatores que precisamos imitar hoje no exemplo dado por Jesus quanto aos relacionamentos? 2. Quais seriam os exemplos de pessoas que comporia os 6 níveis de relacionamento em sua vida? 3. Existem alguns níveis de relacionamento que estejam ausentes em sua vida? Quais? 4. Existem níveis em que os relacionamentos não são bons? Quais? 5. Depois de analisar os níveis de relacionamento de Jesus e os da maioria das igrejas hoje, quais algumas razões aparentes para nossa falha em fazer discípulos? 6. Em que níveis de relacionamento sua congregação se concentra? 7. Por que você acha que existe falta de exemplo por parte dos líderes hoje quando se concentram nos níveis inferiores de relacionamento? 8. Como podemos desenvolver relacionamentos íntimos e, mesmo assim, evitar grupinhos exclusivos? 9 e último, por que é tão importante que o discípulo tenha lugar na igreja e não em separado dela? Aqui está a nota aqui de 2 referências, né? Uma eu li agora há pouco, né? Que é do Robert Coleman. Aqui as 2 notas. Deixa eu ver se fica melhor assim. Tem pouca luminosidade, né? Mas é isso, pessoal. E depois aqui, o próximo capítulo vai ser capítulo 9, pensamentos associativos e terminais. Então, tá gostando aí da leitura e estudo desse livro? Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. Se você está gostando aí, peço aí para que você deixe o like, se inscreva no canal se você é novo aqui, veja se sua assinatura não saiu aí e se inscreva de novo, que às vezes a plataforma tira. E compartilhe esse vídeo aqui com suas redes sociais, seus grupos aí do WhatsApp, para que mais e mais pessoas aprendam sobre a palavra de Deus e aprendam sobre o discipulado. E se ficou alguma dúvida, né, como eu falei no começo, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com vocês. Se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada. E peço para que você veja aí na minha playlist, não se esqueça, né, tem mais de 30 livros aí, aproximadamente 30 livros lido aí na íntegra para o seu crescimento espiritual. Fico muito feliz que você ficou até aqui o final, investindo aí o seu tempo, né, em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também ficou muito contente com isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?